Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre andando na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Antes do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta o que você achou do vídeo. E compartilha para aquela pessoa, para que você possa propagar o evangelho do reino, para que esse canal seja porta-voz da mensagem da cruz. Muitas pessoas falam sobre viver na presença, andando na presença de Deus, vivendo pelo Espírito. Mas eu já quero começar dando uma passagem para vocês. Uma referência. Todo mundo conhece Moisés. Quem não conhece Moisés? O cara que tirou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho através do poder de Deus. Moisés, esse cara, tem uma informação muito forte na Bíblia sobre ele. Lá em Deuteronômios, no último capítulo, nos últimos versículos, vai mostrar algo interessante sobre esse personagem da Bíblia, Moisés. Em Deuteronômios 34, no capítulo 10, vai falar bem assim: a partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moisés, a quem Adonai conheceu face a face. Que sinais e maravilhas Adonai lhe enviou para realizar na terra do Egito sobre o faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Que poder havia em sua mão, que grande terror ele evocou aos olhos de todo o Israel. O que a gente percebe aqui? Aqui fala, a partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moisés, a quem Adonai conheceu, ouvia ou falava, em algumas traduções, face a face. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Ele andava tanto na presença de Deus que ele falava face a face com Deus. E muitos teólogos falam, e com razão, que Deus conversou face a face, se revelou a Moisés dessa forma, porque Deus tinha uma missão com Moisés. Deus tinha que fazer o povo sair do Egito para se cumprir a profecia, para que no final Cristo viesse e a profecia que ele fez se cumprisse. E é verdade, tinha um propósito realmente em Deus usar Moisés, da mesma forma que Deus tinha um propósito em usar os apóstolos para pregar o evangelho, enfim. Mas o fato de Deus ter um propósito com este homem não exclui o fato de que ele poderia se revelar para qualquer pessoa, mesmo sem aquela pessoa ter o propósito que Moisés teve. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter o propósito de Moisés de libertar um povo para poder Deus se revelar na sua vida de forma tremenda. Você não precisa de ter um propósito que os apóstolos tiveram, que os reis e os profetas tiveram, para que Deus se revele a você, para que você ande na presença de Deus. Na verdade, o mesmo Deus que se revelou a Moisés, que andou com Moisés, é o mesmo Deus que está com você enquanto você assiste esse meu vídeo. E esse mesmo Deus, ele tem um desejo de se revelar para você. Mas basta que você ande na presença de Deus. Você tem que viver pelo Espírito, para que você conheça e experimente mais desse Deus. Você precisa andar pelo Espírito. E como que nós andamos pelo Espírito? A Bíblia vai nos ensinar isso. Em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, vai dizer o seguinte: é evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, a adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúmes, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Primeiramente, para você entender o que é andar pelo Espírito, você tem que entender o que é não andar pelo Espírito. E Paulo vai falar: não andar pelo Espírito é andar pela carne. E andar pela carne é praticar essas obras. Que obras essas? Essas que foram listadas por Paulo. E coisas semelhantes a essas. Tem mais coisas que são parecidas com essas, que não estão aqui, como fofoca e etc. Que também são obras da carne.
quando você pratica, quando você vive uma vida de orgias, uma vida de mentiras, uma vida de fofocas, de ira, de inveja, de divisionismo e etc. Você está vivendo uma vida para a sua carne. Você não está andando na presença de Deus. Você não está andando no Espírito. E como que você quer que o Espírito Santo, Deus, se revele, se mostre a você, te dê experiências sobrenaturais, se você não anda na presença dele? Se Moisés, lá naquela época que ele vivia, se ele começasse a pecar contra Deus, praticasse as obras da carne, como que ele iria conversar com Deus face a face? Como Deus iria se revelar a ele? Como que Deus usaria Moisés para libertar o povo do Egito, sendo que Moisés vivia na prática do pecado? Para que você tenha conhecimento de Deus, para que Deus se revele a você, que você ande na presença de Deus e ele se mostre para você, você precisa viver no Espírito e para a glória de Deus, fugindo do pecado. E como que eu vivo para o Espírito? O capítulo continua dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca, com suas paixões e desejos, já que é pelo Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Aqui Paulo está falando, se nós vivemos pelo Espírito, se nós temos vida através do Espírito de Deus, nós também temos que viver a nossa vida diária, nosso dia a dia, pelo Espírito. Quando você começar a viver a sua vida pelo Espírito Santo, quando você começar a viver seu dia a dia, seu trabalho, sua faculdade, sua escola, sua casa, o seu dia, no Espírito Santo, praticando as obras do Espírito, tendo fruto do Espírito, você vai começar a caminhar cada vez mais com Deus. Você vai começar a ser cheio do Espírito Santo cada vez mais. E a partir disso, Deus vai começar a se revelar cada vez mais a você. A ponto de você conhecer um Deus que você não conhecia. A ponto de você ter experiências com esse Deus que você nunca teve. Mas basta que você mate a sua carne e vivifique o seu espírito. A senha, o segredo é esse: matar a carne e fortificar o seu espírito. Quando você fortificar o seu espírito, Deus vai se revelar para você cada vez mais. Aí você vai começar a andar no Espírito Santo. Você vai começar a andar na presença de Deus. E quem anda na presença de Deus conhece um Deus de quem não anda na presença de Deus. Adão conhecia Deus porque toda virada da tarde Deus caminhava e conversava com Adão e Eva. Eles tinham contato, eles viviam na presença de Deus. E por isso eles conheciam um Deus que eu e você não conhece. Eles tinham intimidade com Deus, que eu e você não temos essa intimidade. Mas quando você anda na presença de Deus, você conhece um Deus que você não conhecia. Você aprende mais sobre esse Deus, a qual você não conhecia tanto. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecou contra Deus, eles foram afastados de Deus. E eles passaram a andar menos com Deus. Eles passaram a ter menos intimidade com Deus. Eles passaram a conhecer menos esse Deus infindável. O pecado te afasta de Deus. Ele faz com que você conheça menos a Deus. Ele faz com que você tenha menos intimidade com Deus e ande menos na presença de Deus. Até um ponto em que você não vai estar andando mais com Deus, mas sim com sua carne e com o diabo. Mas se você andar na presença do Espírito Santo, praticando as obras do reino de Deus e vivendo para a glória de Deus, ele vai se revelar a você de uma forma que você nunca aprendeu e conheceu de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta, para que esse canal continue levando a mensagem do Evangelho para mais almas, para que mais almas tenham a noção, a motivação e o toque do Espírito Santo. Quem convence não sou eu, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem o poder
e te convencer. Que esse canal continue sendo usado por Deus para salvar e edificar a sua vida.